Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 29, parte 2, a natureza do divino e do demoníaco. A execução de ritos sagrados é pedida a todos os que trilham o caminho espiritual. Apresentada como qualidade, deve ser entendida primariamente como uma atitude e não como uma prática exterior. O costume de oferecer oblações ao fogo sacrificial com acompanhamento de mantras em sânscrito para ajudar o oficiante a entrar em sintonia com os aspectos vibratórios mais sutis, sobretudo a vibração cósmica Om, pode ajudar a pessoa a obter certos efeitos exteriores, bem definidos, mas esses efeitos, vale lembrar, ficarão limitados à esfera de Maya e não a tirarão dali, exceto se houver paralelamente o pensamento da auto-oferenda. Por outro lado, a auto-oferenda mental do coração, tanto quanto da mente, representa o sacrifício supremo e não precisa ser acompanhada por nenhum rito externo, cujo maior benefício é simbólico. O serviço prestado a pessoas santas, principalmente ao guru, também deve pressupor a intenção sincera de absorver sua consciência elevada. O estudo das escrituras, por seu turno, não é uma atitude, mas pode transformar-se nisso caso a pessoa o encare como reverência às obras estudadas. Essa reverência levará, sem dúvida, a seu estudo escrupuloso. Entretanto, é preciso ser criterioso na escolha da obra, pois nem todos os escritos que passam por escritura se fundem igualmente na verdade. As pessoas costumam aceitar como revelação os trabalhos de gente bem intencionada, mas carente de iluminação, ou de gente menos bem intencionada e ávida de glória pessoal. Paramahansa Yogananda contou a história de certo homem que escreveu um tratado na intenção de vê-lo tido como escritura. Enterrou o volume ao pé de uma árvore e passou a proferir arengas religiosas. 15 anos depois, fingindo ter sido orientado pelos anjos, foi conduzido em companhia dos adeptos até a árvore, onde logo se pôs a cavar. E ali, eis que a escritura angelicamente materializada foi descoberta. Assim se fundou uma nova religião, e, embora o documento em si se perdesse mais tarde, suas versões copiadas continuaram a atrair multidões. Outras religiões falsas, de igual modo, aliciaram pessoas com métodos mais pouco escrupulosos. Contou-se não como o tirocínio delas, mas com sua credulidade. Não aceite nada que não apele para o seu senso supremo do certo e do verdadeiro, e mesmo então, seja guiado pela confirmação dos sábios. Quando os sábios, em geral, reconhecem a autenticidade espiritual de um documento, este pode, com segurança, assim o que quer a sabedoria, ser considerado mesmo uma escritura. A autodisciplina está incluída no conselho de moderação em tudo o que Krishna deu mais atrás. Não flagele a você mesmo, literal ou figurativamente, privando-se, por exemplo, do sono de que precisa para manter-se mentalmente alerta ou negando ao corpo os elementos vitais de uma alimentação equilibrada. Retidão é ser completamente honesto e autêntico naquilo que se faz. Todas as excrescências que você aparar a esse respeito só enfraquecerão seus poderes de realização e também sua capacidade de perseverar até o êxito final num empreendimento que valer a pena. A honestidade e a confiabilidade associam o poder pessoal ao poder infinitamente maior do universo. É para retornar uma imagem retomar uma imagem que já nos foi útil, transferir essa realidade grandiosa a uma espécie de caixa de ressonância de um instrumento musical, aumentando os próprios esforços pela ação de fazê-lo ressoar com a vibração do infinito. Pacifismo nem de longe é ineficiência. Resulta antes do esforço para captar a simpatia, a cooperação e o apoio daqueles que se sintonizam com os nossos ideais. Pacifismo também não é passividade, como talvez pareça à primeira vista. Uma vez calado o impulso do ego para arrancar da vida aquilo que ele quer, alcançamos nossos objetivos sem violência, muitas vezes, mas não necessariamente com a ajuda dos semelhantes. A autenticidade pode ser incluída no âmbito da retidão, mas implica a conotação adicional de não desejar que a realidade
seja diferente do que é. Mostre-se autêntico perante você mesmo. Não finja, nem na intimidade, que seus motivos foram melhores do que realmente possam ter sido. Só quando enfrentamos a realidade tal qual é, começamos a torná-la o que deve ser. Se, por exemplo, falamos rudemente em dada ocasião, só reconhecendo isso com a franqueza é que passaremos a ser mais gentis daí por diante. O repúdio ou a cólera ocorre quando não mais exigimos coisa alguma, nem mesmo um comportamento certo de nossos semelhantes. A cólera gera perturbação e inquietude no cérebro. A cólera justa será certamente uma virtude, mas apenas quando externada por uma força de vontade serena através do olho espiritual, uma vez que o ponto localizado entre as sobrancelhas é a sede da força de vontade no corpo. A energia daí projetada poderá acionar as rodas da mudança. A renúncia, na definição de Krishna, é a transcendência sobretudo de motivos egoístas ou por qualquer outra forma inspirados pelo ego. Por isso significa também Nishkam Karma, ação sem olhos para os frutos da ação. Renunciar significa livrar-se de todos os apegos. O homem que diz, meus filhos morreram, minha mulher me deixou, meu patrão me despediu e minha casa pegou fogo, decidiu renunciar ao mundo. Não tem ainda uma ideia clara do que seja renúncia. Como brincou meu Paranguru, Swami Sri Yukteswar, esse homem não renunciou ao mundo, o mundo é que renunciou a ele. A renúncia tem que vir primeiro do coração. Tranquilidade significa estar em quaisquer circunstância concentrado calmamente no eu superior. Quando vir os outros agitados ou você mesmo, diga: tudo voltará ao normal dentro de algumas horas, dias ou semanas, ou um mês ou um ano. Não importa a duração do período, ele terminará. Eis o motivo pelo qual se diz em certas religiões que o inferno é eterno. Quando a dor sobrevém, parece não ter fim. Entretanto, nada é permanente. Tudo flui, tudo muda. Nenhuma onda permanece para sempre levantada. Nenhuma onda permanece para sempre deprimida na base. O sábio, face à realização e ao desapontamento, não se perturba e continua tranquilo no íntimo. A indulgência consiste em aceitar de boa vontade situações e pessoas tais quais são. Não quer dizer que não devamos tentar melhorar as coisas ou ajudar os outros a melhorar a si mesmos. Qualquer bem que praticarmos no mundo, todavia, será mais eficaz se o esforço for positivo e não mera reação a alguma coisa. Bondade para com todos não é compaixão, embora às vezes se traduza assim a palavra sânscrita daya. Seria distorcer as coisas, compadecer-se de alguém que nos tratou mal, pois isso implicaria condescendência, como se olhássemos a pessoa de cima. Na bondade não há orgulho, na compaixão sim, especialmente se quisermos que os outros percebam quão compassivos somos. Ser bondoso é simplesmente aceitar que os demais, tanto quanto nós próprios, estão se esforçando para aperfeiçoar-se. Ausência de ganância significa não desejar aquilo que não nos pertence de direito. Gentileza significa não forçar ninguém a agir contra a sua vontade. Modéstia é não procurar atrair a atenção dos outros. Não se parece em nada com ficar, por assim dizer, ao fundo do palco. Isso é falsa modéstia. A verdadeira modéstia no vestiário consiste em não parecer nem muito nem pouco vestido, mas sem atentar para a opinião alheia, em envergar roupas discretas e de bom gosto. A modéstia de comportamento cifra-se em não correr adiante dos olhos e em não exasperá-los, ficando o tempo todo a desmerecer-se. A modéstia de expressão pede que falemos num tom alto, só o bastante para que os outros nos ouçam, que não tagarelemos demais a nosso próprio respeito e que mostremos deferência e, se é possível, interesse pelas opiniões alheias. A firmeza de propósito aparece acima como aliada da perseverança.
As duas qualidades são parecidas, mas diferentes em alguns pontos. A perseverança, conforme o Gita, consiste em não permitir que nada nos dissuada de nossos ideais espirituais superiores. Tanto a perseverança na busca da verdade, quanto a firmeza de propósito nos empreendimentos menores costumam ser confundidas por pessoas de mente dispersa e que alimentam outros interesses em resultados de pura teimosia. Temos sempre de estar prontos a reconhecer que talvez nos enganamos e que nesse caso convém tomar outro rumo. No entanto, se nossos propósitos ideais forem corretos, será virtude nos apegarmos a eles. A radiância de caráter é mais um atributo que uma qualidade. Brilha nos olhos e nas maneiras daqueles que estão inspirados por impulso supraconsciente. A capacidade de perdoar é muitas vezes puramente mental. Podemos querer perdoar, mas a ideia da ofensa que precisa de perdão nem sempre desaparece do nosso coração. Assim, o perdão deve vir acompanhado do esquecimento, mas mesmo este pode se revelar um equívoco quando o fato esquecido é um fato recorrente. Se, por exemplo, o comportamento de uma pessoa revelou uma falha de caráter, perfídia ou deslealdade, convirá ter essa falha em mente ao tratar de novo com ela, até que ela saiba com certeza que tal defeito não existe mais. Podemos aceitar a pessoa como amiga e perdoá-la, mas sem esquecer o que ela é até deixar de sê-lo. Todos os seres humanos, exceto os sábios, têm defeitos. Mundo ruim seria este se achássemos que ninguém é digno de confiança. Devemos nos perguntar com sinceridade: e eu? Não terei acaso defeitos a corrigir? Então, que tal ser um pouco mais compreensivo com os outros? Ainda assim, convirá a aceitar a verdadeira natureza de uma pessoa pelo que ela é, ou seja, perdoá-la, mas no futuro tomar cuidado com ela, recorrendo ao tirocínio e ao bom senso. Em última análise, perdoar é dar à pessoa a oportunidade de redimir-se, levando sempre em conta que desculpas não são a mesma coisa que reforma. Fortaleza de ânimo ou paciência. Os dois termos são frequentemente equiparados. Isso significa manter o ponteiro de nossa intenção sempre voltado na direção da estrela polar do propósito superior. Não importam as influências que teimem em desviá-lo. A limpeza não passa do reflexo externo de uma mente organizada. Quando uma pessoa se mantém limpa, no corpo e nas roupas, reflete que tem respeito por si mesma e pelos que dela se aproximam. Certa vez, nos Estados Unidos, Paramahansa Yogananda conheceu um homem desgrenhado, sujo, que não parecia ligar a mínima para o que pensassem dele. Embora isso talvez fosse apenas uma atitude impostada para chocar os outros, o que não deixa de ser uma maneira de valorizar a opinião alheia. Yogananda perguntou-lhe: por que se apresenta assim? Renunciei a tudo, exclamou o outro orgulhosamente. Mas apegou-se a outra coisa, ponderou o mestre, a sujeira. A malícia é um defeito muito comum naqueles que, perante o mundo, se julgam credores de alguma coisa ou de nada. A ausência de malícia, como a gentileza e o perdão, permite-nos aceitar até com o sorriso o mundo sem julgamentos, tal qual é. E a gente vai continuar as cenas do mesmo capítulo no próximo capítulo.